Rapaz, essa Série B está demonstrando, né, se demonstrando ser realmente uma das Série Bs mais improváveis, pelo menos ali na quarta, na terceira posição, até a sexta, sétima posição, por ali, oitava, de saber quem é que vai beliscar a última vaga. É incrível isso, né? Certamente eu e muita gente que analisa essa Série B 2022 vê como o primeiro colocado que já subiu e provavelmente será o campeão, que é o Cruzeiro, e o Bahia, junto com o Grêmio, bastante assim tranquilos. Mas vocês veem que rodada a rodada as coisas vêm mudando um pouco seus aspectos. O Bahia perdeu seu último jogo em casa, aliás, empatou o seu último jogo em casa. Perdão, empatou o seu último jogo em casa. Na Bacia das Almas, um gol espírita contra, entrou. Se o Bahia não vence esse jogo, o Bahia também correria um certo perigo. Digo isso porque por causa da pontuação do sexto, do quinto e do quarto colocado. Para você ter uma ideia, como está imprevisível. O Bahia, que agora fechou recentemente, né, está para fechar, né, com o Grupo City, né, sua vida bem encaminhada, sua vida aí financeira. Também por causa de um ponto, eles poderiam, 1 ou 2 pontos, poderiam correr esse risco, né? Só basta tropeçar mais uma vez e essas equipes aí, o Sport, a Ponte Preta, o Londrina vencerem os seus jogos, o Vasco vencer mais um em casa, vai complicar um pouco, iria de fato complicar um pouco a vida do Bahia, mas o Bahia empatou seu jogo em casa. Mas se você olhar para baixo, estamos falando de um Vasco que há 8 jogos não vence fora de casa, né? Tá num jejum gigantesco aí. Um Londrina que perde, vê como o campeonato é maluco, que perde em casa para Ponte Preta de 2-0, mas vai em São Januário e empata o jogo com o Vasco. Então, para você ter uma ideia, né, o campeonato tá assim. O Sport, ele passou uma época aí, uma época atrás, fora do campeonato, 8 pontos, 7, 8 pontos, para distância para o terceiro, para o quarto colocado. Sabe quantos pontos o Sport está agora do quarto colocado? 3 pontos. Uma vitória do quarto colocado. Beleza, tem o saldo de gols. Tem o número de vitórias que, no caso, por exemplo, se o Vasco perde mais um jogo e o Sport ganha, o Sport iguala o número de pontos, mas tem uma vitória a menos que o Vasco. Mas mesmo assim, embola muito o campeonato. Sem contar de que a próxima rodada está se tornando uma rodada de novo decisiva. Parece que o terço final do campeonato ele meio que afunilou rodada a rodada. Toda rodada está se mostrando de que vai ser importante. O Vasco deu essa chance. O Vasco, com seus tropeços, ressuscitou o Sport. O Vasco chamou Londrina para o campeonato. E principalmente hoje, né, com esse empate em 1-1 dentro de casa. O Vasco deu a possibilidade de Ponte Preta, deu a possibilidade de Criciúma, se vencer sua partida, vai jogar contra o Brusque, sonhar. Até Tombense, meu irmão, até Tombense tem chance vencendo seus próximos jogos aí, enfim. O Sampaio Corrêa vai jogar contra o Grêmio. Acredito que é um jogo bem difícil para o Sampaio Corrêa, mesmo jogando em casa, sendo bem em casa, mas é bem difícil. Eu não conto tanto com o Sampaio, mas o campeonato é totalmente imprevisível. E tá aí, todo mundo podendo, mas claro, o mais beneficiado foi o Sport. O mais beneficiado foi o Sport. O Sport que estava totalmente desacreditado, eu mesmo fiz um vídeo aqui no canal GD Foot, falando, acabou. Depois daquela goleada pro Grêmio, acabou. E não é assim. O campeonato vai mudando, vai que nem camaleão, mudando de cor e mudando de aspecto. Falei 4 minutos no vídeo e não pedi o like de vocês. Deixe o seu like, é importante para mim. O início aqui, né? A gente sabe, né, que projetos têm que ser iniciados, tocados, continuados e produzidos. E eu estou produzindo aqui, tentando fazer o melhor possível. Eu falei aqui, né, tenho
o dizer sobre o canal que eu tento fazer uma análise maior possível, né? O clubismo fica um pouco para trás. Claro, o foco vai ser falar do esporte, por ser torcedor do esporte, não escondo para ninguém. E muita gente que já me conhece sabe que eu torço pro esporte, mas mesmo assim eu gosto de falar do Náutico, eu gosto de falar do Grêmio, eu gosto de falar do Cruzeiro, eu gosto de falar de todos os times. Estão aqui falando do Vasco, que empatou em casa, jogando bem, jogou melhor que o adversário, não fez uma grande partida, mas jogou melhor e não conseguiu o resultado. O feitiço voltou contra o feiticeiro, Vasco da Gama. Então assim, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Tô vendo o aumento aí dos inscritos, muito obrigado mesmo. Vocês são importantes para mim, para tocar esse projeto aqui. E esse canal a gente é um bate-bola, a gente troca ideia e deixe sempre sua opinião que eu vou sempre responder. Pode olhar aí nos comentários de todos os vídeos, eu comento e respondo todos vocês. Bom, o Vasco a gente sabe muito bem que durante todo o campeonato ele flertou com a falta de planejamento para subir para a primeira divisão. Como é que ele flertou com a falta de planejamento? Durante boa parte do campeonato, o Vasco estava sem técnico, botou auxiliares para gerir o clube dentro do campo, o time dentro do campo. E durante uma boa parte desse campeonato, o Vasco não jogou quase nada e venceu muitos jogos. E sempre jogos de 1-0. Foi muito parecido, né, com a época que o Dalpozo estava ganhando seus jogos sem ganhar nada, sem jogar bem, ganhando seus jogos de 1-0. E o Vasco conseguiu ter sorte também. Teve muito jogo que o Vasco era para ter perdido e na Bacia das Almas acabou empatando. O jogo do Tombense mesmo, lá em Minas Gerais, em Muriaé, né? O Vasco, não jogou nada, o Tombense botou 1-0 e no fim o Vasco fez um gol de empate. Enfim, o Vasco teve muita sorte em muitos jogos. Teve jogo que o Vasco foi, vamos dizer assim, sofreu pressão o jogo todo, mas ganhou o jogo. O jogo contra o Operário mesmo, que ele, dentro de São Januário, leva a pressão do Operário o primeiro tempo inteiro, leva a pressão no início do segundo tempo, mas aí acha 2, 3 gols ali no meio para o fim da partida, acabou, 3-0, nem parece que o Vasco tomou pressão esse jogo. Eu acho que um dos poucos jogos que o Vasco foi melhor do que o adversário foi até contra o próprio Sport, dentro do Maracanã, botou bola na trave e tudo, enfim. Mas foi 0-0 o jogo. E hoje, né, teve uma partida parecida. O Vasco jogou melhor do que a equipe do Londrina. O Londrina foi certamente com um esquema para dizer, não vou querer sair daqui com nada. O Londrina meio que sofreu um pouco na mão do Vasco. Mas o primeiro lance da partida foi o Londrina, velho. O Londrina que chegou em cima. E quase que o Londrina faz. Se não fosse a cabeça do goleiro Thiago ali fazendo a defesa, o Londrina iria com 6 a 8 minutos fazer 1-0. E poderia complicar a vida do Vasco. Sendo que aí aconteceu do goleiro fazer a defesa sem querer ali, mas o mérito. E depois daquilo o Vasco começou a atacar, né? O Egnaldo, o Andrei fez uma partida regular muito boa, assim, né? Um cara que estava ditando ritmo, né? Meio campo ali, sempre tentando chegar. O Raniel estava se movimentando, mas sendo que teve oportunidade de fazer gol, não fez o gol, né? Principalmente aquela da cavadinha que ele poderia ter feito qualquer coisa ali, menos aquilo. E o Vasco tomou. Tanto é que vocês vão ver aí os números da partida. Os números não negam. O Vasco tinha essa possibilidade de vencer bem, né? O Vasco não conseguiu ser eficiente, né? Mas achou seu gol. Achou seu gol na falha do goleiro, né? Que numa bola bem despretensiosa ali, botou a bola ali na cabeça do jogador Andrei, o Andrei fez o gol, mérito total por estar ali naquele lugar e fazer 1-0. E Londrina não esboçou tanta reação, Londrina estava tentando sair, mas o Adilson nitidamente fez um esquema ali para jogar a bola realmente no contra-ataque e poder tentar sair numa boa, sem nenhuma afobação, né? Sendo que pouco tempo depois, né, o meio atacante, né, fez o gol do Londrina. Caprini fez o gol. E,
um belo chute no canto do goleiro, colocando, chapando, fazendo 1-1. Eu, assim, para quem viu o jogo no segundo tempo, onde o Vasco, quando entrou o Figueiredo, deu uma grande melhora, principalmente nos passes em longa distância, porque o Figueiredo começou a trabalhar bolas vamos dizer assim, buscando os atacantes, os pontas, mas isso não surtiu tanto efeito. O Peck também entrou, tentou também, teve chute, né, que o goleiro fez boa defesa, mas o Vasco perdia suas chances, a torcida começou a pegar no pé, saiu o Roniel vaiado, o Nenê não fez uma boa partida também, então o Vasco começou a ficar mais nervoso e a torcida também ficou nervosa, né, dentro de São Januário, porque hoje era um jogo que, se o Vasco vence, praticamente ele está assegurado de que iria conquistar essa vaga, porque iria abrir 5 do Sport e iria abrir 4 do Londrina. Então estava tranquilo para que o Vasco conseguisse, com a sua torcida, com sua festa, fazer tudo o possível. Mas nem sempre a garotada resolve. Nem sempre. A garotada do Vasco é uma garotada muito boa, né? Aguinaldo, Andrei, Peck. Os caras são bons jogadores, de fato. Mas eles têm que ter, vamos dizer assim, protagonistas perto deles ali. O Nenê não foi esse protagonista hoje, né? E aí teve outro lance que eu vou citar aqui, que foi o lance que, para mim, deixou a desejar a questão da arbitragem. Cara, eu não entendo por que nos melhores momentos do GE não bota esse lance. Porque se esse lance é a favor do Vasco no GE, dificilmente eles iam deixar passar em branco. Mas, cara, foi um lance capital. O jogador, atacante do time do Londrina, poderia ter expulsado um jogador do Vasco da defesa. E, de fato, ele iria entrar de frente pro goleiro. Ele foi mais veloz do que o defensor. E eu acho que, para mim, era para expulsão. Tanto é que a Colombo, ela fala que foi falta. Foi uma imprudência, não foi uma maldade. Foi uma imprudência do jogador do Vasco. E não foi marcado, ficou demorando um tempo, né, checando o VAR. E eu fiquei meio curioso por que o VAR não chamou. Porque o lance, de fato, era um lance capital, que poderia ter mudado um pouco a partida, porque o lance final da partida, né, a parte final do jogo foi muito nervosa, o Vasco tentando, o Vasco errou muito, o goleiro errou saída de bola com mão, o Vasco estava muito nervoso tentando sair para o jogo, perdendo as bolas. O time do Londrina adiantou, abafou o Vasco para ele não sair e marcou bem. O Adilson Batista fez um bom papel ali com a sua equipe e o 1-1 se manteve. O Londrina comemorou, claro, lógico, porque parou um adversário direto dentro da casa dele, mas o Sport também se ajudou. Sendo que assim, o Sport precisa vencer o Brusque, senão não vai adiantar esse jogo aí. Precisa da vitória diante do Brusque, fora de casa. Esse é que é o problema do Sport. Por isso que eu falo acabou há vídeos anteriores. Porque uma equipe que está vendo que o campeonato está dando chance, ele tem que aproveitar a chance dela. E a chance do Sport é fora de casa. E vai ter que ser contra o Brusque. Mas enfim, eu acho que foi isso o jogo do Vasco. Agora tem essas 3 próximas partidas que é muito importante. Essas 3 próximas partidas do Vasco podem dizer ao Vasco se ele vai de fato sair do G4 e estar fora do G4 daqui a 3 rodadas. Pode ser que quando ele joga contra o Sport na Ilha do Retiro, ele já esteja, no caso aqui, né? Ele já esteja fora do G4. O Londrina possa estar lá dentro, ou até o próprio Sport, se aproveitar as oportunidades. Mas o Operário, o Vasco, eu acho que vai ter uma dificuldade, porque o Operário é uma equipe que está brigando para não cair. Depois é um jogo que dá para vencer dentro de casa, e por último dessas 3 partidas pega o Sport logo. Então é bem difícil. Tem ainda o Ituano, cara. O Ituano é um time que vai jogar com o CRB. E se o Ituano vencer a sua partida, também entra no bolo. Então, meu amigo. O Vasco teve tudo para estar tranquilo no campeonato, para ter a sua vaga garantida, mas flertou muito, errou muito nas decisões. Eu acho que o Jorginho não era técnico para o Vasco. Eu acho que manter tanto tempo com o auxiliar também foi um pecado. Talvez a 777 não quisesse, não sei. Né? Eu não sei como é as ordenanças lá da situação da SAF do Vasco, mas
Fica difícil se você não tem um controle na temporada para fazer com segurança de que o Vasco suba para a primeira divisão. Quem agradece é aqui, ó, Sport Clube do Recife, quem agradece é o Londrina, quem agradece é o Ituano, quem agradece é a Ponte Preta. Forte abraço para todo mundo aí. Esse foi o que eu vi do jogo do Vasco com Londrina, um jogo que ajudou de certa forma muitas equipes. Dê sua opinião, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal GNFoot.